Murilo Rocha. E aí, Murilo, bem-vindo. Pois é, bom dia, Lucas, bom dia, Luciana. Bom dia, bem-vindo, Murilão. Muito obrigado, bom dia, ouvinte da Band News. É bom estar de volta, né? Depois de um período aí de recesso, um recesso prazeroso e outro recesso um tanto quanto forçado. Forçoso, né? Pois é, para quem tá acompanhando aí a nossa live por vídeo, tá reparando aqui que eu tô usando máscara, né? Porque passei aí a última semana recluso, isolado por causa da Covid, né? Eu ainda não estava passando ileso a pandemia, né? A Covid ainda não tinha sido, pelo menos de forma comprovada, né? Testada, ainda não tinha sido contaminado, mas na semana passada acabei entrando aí para a estatística e também, né? Fui contaminado pela Covid. E meu comentário passa um pouco por isso, né? Para esse alerta que a gente sempre faz. Ainda bem que eu passei bem, tive apenas sintomas de uma gripe bem forte, 2 dias ruins, assim, com muita dor no corpo, e ainda retornei hoje já, mas continuo sem o paladar, né? E o olfato, né? Uma das consequências aí, né? Uma inflamação dos neurônios, vamos dizer assim, olfativos, né? Das células nervosas que tem no nariz ali, então estão inflamadas, né? Enfim, ainda por enquanto sem olfato e paladar, mas aos poucos a gente vai recuperando. Mas queria deixar esse alerta, né? Porque da questão da vacinação, ainda mais que a Prefeitura de Belo Horizonte começa aí uma nova etapa com uma nova vacina, uma vacina mais moderna, né? Se adapta melhor a essas novas cepas de vírus, então para as pessoas não deixarem de vacinar, né? Ainda bem que tive uma Covid, pode ser considerada leve. Eu acho que grande parte disso é porque eu estava com o quadro vacinal completo, das vacinas foram disponibilizadas, né, para a minha idade. Eu já havia tomado 4 doses de vacina, então passei relativamente bem pela doença, né? Foi assim, a gente nunca quer ficar doente, mas dentro do quadro passei bem. E ainda tô com esse sintoma que é chato, mas ele é, né, menor, vamos dizer, essa questão da falta do paladar ou do olfato, que eu espero que recupere em breve, né? É muito estranho assim, a gente ficar com esses sintomas, mas é isso, esse alerta para todo mundo, para quem não vacinou, se vacinar, para quem está com dose em atraso, se vacinar, e quem está nesse novo chamamento aí, nessa nova etapa, né, que a Prefeitura de Belo Horizonte está abrindo com as novas vacinas, né? O público específico acima de 70 anos não deixar de se vacinar, né? Fundamental, procurar as informações no site da Prefeitura. A gente aqui na Band também está sempre trazendo esse calendário, esse chamamento, né? Fundamental, gente. Eu estou aproveitando essa volta, esse retorno, para dar esse alerta, reforçar, né? Acho que tem que sempre fazer esse alerta, porque infelizmente, como a gente já sabia, a Covid, mesmo tendo passado os momentos mais graves dela, né, do grande número de mortes de pessoas, ela continua, e é uma doença grave justamente porque a gente não sabe como ela vai desenvolver no corpo de cada pessoa. Por isso, a vacina é fundamental para que os efeitos sejam minorados. Agora falando, né, acompanhando aí nosso dia a dia, fora dessa questão aí da Covid, Lucas, Luciana. Ontem o Lucas me mandou uma reportagem, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, falando sobre jovens políticos mineiros, sobre as novas lideranças, né, na política mineira. E é interessante mesmo, houve uma renovação, não necessariamente uma renovação de quadros, mas uma renovação de lideranças, uma renovação na faixa etária dessas lideranças, né? A matéria do Leonardo Augusto da Folha começa falando que bateu um vento, né, na política mineira, e trocou aí essas lideranças, e ele cita os 2 exemplos aqui interessantes realmente, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, hoje presididas por políticos jovens com menos de 40 anos, todos 2 com 36 anos, né? O Tadeu Leite, presidente da Assembleia, 36 anos, e o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, também 36 anos. Nenhum dos 2 são políticos novatos, né? Não são políticos nem de primeiro mandato, já tem experiência, né? O Tadeu é filho de políticos, o pai dele foi deputado estadual, acho que ele está no 4º mandato já. O Gabriel, a mesma coisa também, já não é o primeiro mandato, né? Ele foi sempre uma pessoa envolvida também, mesmo fora da política institucional, né? Ele sempre foi envolvido, Turma do Chapéu e outros movimentos,
sempre esteve próximo aí da política, então nenhum dos dois é novato, mas não deixa de ser interessante esse fato dessa renovação nessa faixa etária, né? Novas cabeças, novos pensamentos, né? Menos viciados, eu acho isso importante. E eu tive oportunidade na semana passada, no último dia que eu vim trabalhar na semana passada, antes de ter o diagnóstico positivo da Covid, foi na segunda-feira passada, exatamente uma semana. Eu tive aqui com o Tadeu Leite, ele veio aqui à Band, o presidente da Assembleia, esse jovem presidente da Assembleia, e me surpreendeu muito positivamente, né? A conversa, a disposição, né? A renovação aí do pensamento. Por mais, como eu disse, que não é um político, né, novato, nem inexperiente, já faz parte, inclusive, de uma família de políticos, mas me surpreendeu muito positivamente a conversa, assim, o ânimo dele, as propostas, né, inclusive em relação ao governo Zema, essa independência, a noção aí da independência do parlamento, construir projetos importantes para Minas Gerais, muito interessante. E o Gabriel Azevedo já é uma figura mais conhecida aqui para quem mora em Belo Horizonte, né, ele é uma figura ativa aqui na vida política, também pode não se concordar com as ideias do Gabriel muitas vezes, mas também não se pode negar aí o fato de uma pessoa que está sempre pensando a cidade, atenta aos problemas da cidade, e também uma cabeça nova, né, que traz novas ideias. E parte desses nomes que a gente está falando e outros aqui que não estão nesses cargos de presidência, mas vão se construindo lideranças, né? A gente pode pegar um Nicolas Ferreira, deputado mais votado. Esse tem menos de 30 anos, né? A Duda Salabert, que tem 40 e poucos anos. São novos nomes. E esses novos nomes, a gente pode, como eu disse, a gente pode guardar esses nomes aí, porque num futuro próximo eles vão fazer parte aí de algumas disputas importantes no cenário político mineiro. Por exemplo, Prefeitura de Belo Horizonte, eleição outubro do ano que vem, outubro de 24, falta muito tempo ainda, mais de um ano. Mas nomes como Gabriel Azevedo, a própria Duda, que hoje é deputado federal, quem mais? Outros nomes aqui nessa faixa etária aí, o Bruno Engler, que é deputado estadual, né? São nomes que com certeza a gente vai ouvir aí nessa disputa à Prefeitura de Belo Horizonte em 24, ou ao governo do estado em 26, ou até cargos maiores, né? E esses nomes de jovens políticos, né? Como eu disse, não necessariamente políticos inexperientes. Quando eu falo jovens, é jovens na idade mesmo, né? Mas a maioria deles já tem experiência em outros cargos. Muitos, né, não necessariamente a idade é um atestado de uma renovação ou de um pensamento jovem, revolucionário, não. Arejado. Né? Arejado. Vários desses jovens políticos têm pensamentos extremamente conservadores, presos a dogmas, as ideias aí antigas e tal, e não se renovam, né? Não estão abertos ao diálogo. Mas muitos deles, por outro lado, estão sim. Eu acho importante, né? Mesmo que sejam mais ou menos conservadores, é importante essa renovação também etária, né? A gente fazer a roda girar, né? A gente aposentar algumas antigas lideranças aí do estado. Algumas foram importantes, outras não tão importantes, outras muito ruins, mas eu acho que é hora mesmo da gente fazer esse rodízio, né? É sempre bom, acho que temos a ganhar com isso. Então vamos ficar atento a esses jovens nomes e jovens na idade também, para a gente acompanhar, cobrar e ver aí, né, o que eles vão promover nos próximos anos, né? Como eu disse, chama atenção o presidente da Assembleia, presidente da Câmara Municipal e alguns deputados estaduais e federais aí muito bem votados e muito novos, inclusive um senador também, né? Extremamente novo, o Cleitinho, tem 40 anos, tem uma carreira meteórica também, deputado estadual, e agora já é eleito senador, mas também muito novo. É também uma pessoa para a gente acompanhar, logicamente, cobrar e ver se traz junto com a jovem, com a idade, traz também essas ideias novas, né, arejadas, que a gente tanto precisa na política brasileira como um todo. É isso. Lucas, Luciana. São 9h47. Vamos trazer um assunto que a gente trouxe até aqui